Só porque eu disse que a Bruna iria falar hoje e amanhã e depois, me derrubaram aqui, gente, em rede nacional, né? E ela não vai falar, pelo menos hoje, de Irã e suas consequências, Estados Unidos, Israel e tudo mais, suas consequências. Vamos falar do poder de compra do brasileiro, que deu uma melhorada nesse comecinho de 2026 e a Bruna vai explicar por quê. Diga, Bruna, bom dia para você. Bom dia, vamos falar assim, ó, não te derrubaram, na verdade é porque eu e você a gente combinou de equilibrar, trazer certo. Um pouquinho de notícias do Brasil e um pouquinho fora, não é verdade? Tá certo. Vamos lá, falando sobre duas coisas, a questão do salário mínimo em alta, né, a gente joga essa informação porque o poder de compra dos alimentos em relação aos alimentos do brasileiro, ele aumentou, um pouquinho marginal, mas ele aumentou. O que significa isso? A gente consegue comprar um pouco mais de coisas com um determinado valor do que antes, de um determinado período de tempo, mas não desde o período pré-pandemia. Ou seja, os preços melhoraram e o salário mínimo, o reajuste do salário mínimo e o controle da inflação, que é o que faz aumentar os preços, conseguiu ajudar neste processo. É possível que com o tempo, logicamente, o real, ele é uma moeda que a gente chama de inflacionária, ou seja, ele tem a inflação dele acumulada ao longo do tempo, então o que a gente comprava com R$100, por exemplo, no início do plano real, hoje você precisaria de mais ou menos R$790 para comprar o mesmo conjunto de coisas. Algumas moedas, todas as moedas têm inflação, algumas moedas mais e outras menos. O real é uma moeda inflacionária, ou seja, ela acaba inflacionando um pouco mais e perdendo o poder de compra. Quando a gente teve o período de pandemia, grande parte dos governos tiveram que injetar dinheiro na economia para que não houvesse nenhuma crise ou recessão. Assim como a gente fala, né, o excesso de desempregos, continuar a economia, fazendo a roda da economia girar. Isso foi imprimir dinheiro, cada país ali, o Brasil principalmente, imprimir dinheiro, controlar os gastos, incentivar, trazer benefícios, trazer incentivos fiscais para deixar a roda girando. Isso faz com que o poder de compra do nosso dinheiro ao longo do tempo, porque a resposta da economia nunca é imediata, foi diminuindo cada vez mais. E aí a gente chegou aí num patamar, o ano passado, o ano retrasado, num dos maiores ali que a gente já pôde ver dentro desse acúmulo. Mas foi comum, não foi comum só no Brasil, foi comum também no mundo inteiro. Vide os Estados Unidos, por exemplo, a Europa, que também está sofrendo com taxa de juros alta por conta da inflação persistente. Mas todos ali, algumas iniciativas, inclusive do governo, e outras também em relação aos alimentos, em questão de safra, e ao longo do tempo a melhora da economia foram ajudando nisso. Então o reajuste acabou sendo positivo, apesar de relativamente baixo, a gente entrar um pouco nessa questão, ele ainda foi positivo, porque ele está conseguindo dar um pouco dessa trégua. E ao longo do tempo a gente vai enxergar o poder de compra melhorar cada vez mais. A gente tem que entender que a economia, ela não é exata, ela não acontece no momento que a gente precisa. Ela depende de comportamento humano. Então, todos os trâmites econômicos que tem, todas as políticas econômicas que existem, elas são decididas para a gente ir enxergando ali a melhora na nossa economia ao longo do tempo. Então, algumas decisões de hoje, pode ser que a gente enxergue daqui 1 ou 2 anos ou até mais. Para juntar com tudo isso que a Bruna falou, vamos reforçar aquilo que a gente trouxe agora mesmo, né? Que foi a boa notícia do PIB, né, Bruna? 2,3%, né, por cento em 2025. A gente está falando de 12 trilhões e 700. E o que é mais importante, as 3 atividades cresceram, né? Agropecuária 11,7%, serviços 1,8% e indústria 1,4%, Bruna. Exatamente, isso daí é uma excelente notícia e também resposta, né, da pressão inflacionária que ficou relativamente menor, iniciativas e, lógico, a gente não pode negar que algumas coisas que aconteceram mundialmente acabaram impulsionando internamente. Então, a melhora das safras aqui no Brasil, principalmente porque o agronegócio é o grande coração da riqueza do nosso país, então todas as questões de tarifaço, as novas crises globais, tudo que foi gerando, também amplificou e
ampliou os acordos comerciais no Brasil, ou seja, nós somos um dos maiores países exportadores do agronegócio. E grande parte dessas movimentações e também dos novos acordos, das novas exportações e a melhora cada vez mais da nossa safra acabou impulsionando isso. Nós temos outros fatores ali que, quando a nossa inflação, igual eu comentei sobre o poder de compra, né? A gente teve menos pressão sobre a nossa inflação controlada. Ela pode não ter caído de uma forma relativamente marginal a gente fala que é muito pouco, né? Um impacto relativamente pequeno. Mas sim, quando você não tem essa pressão empurrando a inflação lá para cima, logicamente a gente consegue obter mais riquezas, a gente consegue trabalhar mais e girar mais a nossa roda da economia. Mesmo sendo um crescimento ali de 1% relacionado a serviços, mostra que a nossa economia é resiliente. Então, isso também é um ponto positivo para a gente enxergar aí para os próximos anos. Então, amanhã a gente vai fazer o seguinte, a gente tem um saquinho com temas, né? O saquinho não é transparente, é claro, a gente vai puxar na hora o papelzinho com tema e a gente vai falar para a Bruna. Bruna, vamos embora aí, fala disso aí. Um bom trabalho para você, Bruna, beijo.